Você realmente sabe o que é chocolate? Existe muita confusão sobre isso e eu já vi de tudo. Pessoas falando que é chocolate somente porque está escrito na embalagem. Tem quem acredite que é chocolate só porque tem cacau. E já vi até gente afirmando que é chocolate porque o confeiteiro famoso disse na televisão. Chega a ser engraçado, mas tudo isso está errado. Para ser chocolate, aqui no Brasil, o produto precisa estar de acordo com algumas exigências específicas. Se você quer desvendar todos os segredos que definem um verdadeiro chocolate com uma visão técnica, fica comigo até o final. Oi, Chocomaker, aqui é a Grazi. Papel e caneta na mão, porque essa é uma das aulas mais importantes e vamos ter muito conteúdo que vai agregar no seu conhecimento. Pode ter certeza que o que você vai aprender hoje você não viu em nenhum lugar. Inclusive, vamos ter uma interação maior com alguns testes práticos. Então, é uma aula densa que você precisa se concentrar e precisa também assistir às aulas anteriores. Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante para eu saber se você está entendendo tudo sobre o chocolate de verdade. Agora vamos deixar as distrações de lado e vamos para a aula. Mesmo aqui no Brasil, tendo documentos para definir o que é chocolate e o que é chocolate branco, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse tema. Eu já vi muita gente perguntando: isso aqui é chocolate ou cobertura? Chocolate branco é chocolate? Aquela barra que eu compro no mercado é chocolate? E aquele bombonzinho é chocolate? E se por acaso eu fizer em casa uma mistura com cacau em pó, eu posso dizer que é chocolate? E nessa aula a gente vai acabar com essas dúvidas. Para a gente definir o que é chocolate, temos que levar em consideração a lista de ingredientes. Somente assim você sabe se é ou não chocolate. E esse assunto é muito importante para você que vai ser chocolate maker. Porque se você não seguir o que eu vou te ensinar agora, você corre o risco de fazer um produto que não é chocolate. Então vamos novamente usar a resolução RDC número 264 da Anvisa. É a mesma que utilizamos em aula anterior, onde definimos licor de cacau, manteiga de cacau e cacau em pó. No item 2 tem a definição, ou seja, o que é chocolate. Vou ler aqui para você. Chocolate é o produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau, teobroma cacau, massa ou pasta ou líquor de cacau, cacau em pó ou manteiga de cacau com outros ingredientes contendo, no mínimo, 25% de sólidos totais de cacau. O produto pode apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados. Ótimo, então vamos para a explicação. O texto começa dizendo que chocolate é o produto, ou seja, ele é um produto e não a matéria-prima, certo? E o texto diz que é um produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau. Perfeito! Se você está acompanhando bem o raciocínio e também as aulas, você já sabe o que são os derivados de cacau, certo? Lembra dessa imagem? No nosso caso, vamos eliminar as cascas de cacau. Como eu já te expliquei, por questão de higiene alimentar, as cascas são separadas e usamos somente os nibs de cacau para fazer o chocolate. Vamos continuar o nosso texto. Mistura de derivados de cacau, massa de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau. Ótimo! Então, quando ele usa no texto e ou, significa que você pode usar somente um desses derivados de cacau ou usar todos eles juntos. Se a gente fosse separar, ficaria massa de cacau ou cacau em pó ou manteiga de cacau. E se a gente fosse juntar, ficaria massa de cacau e cacau em pó e manteiga de cacau. Voltando para o texto, com outros ingredientes. Então, o texto diz que chocolate é uma mistura de derivados de cacau com outro ingrediente. Que ingredientes são esses, Grazi? O texto não diz. Então, podemos usar qualquer ingrediente. Lógico, que seja permitido por lei, né? E continuando o texto, ele diz: contendo no mínimo 25% de sólidos totais de cacau. Opa, então peraí. O texto está me dizendo que chocolate é uma mistura de ingredientes
sendo que nessa mistura eu posso usar um derivado de cacau ou posso também misturar derivados de cacau. Só que ele me dá uma condição. Ele fala, Grazi, eu quero que você use no mínimo 25% de sólidos de cacau. Tudo bem? Por enquanto, só estamos lendo e interpretando. E continuando, no final do texto, ele diz que o produto, ou seja, o chocolate, pode ter recheio, cobertura, formato e outras consistências. Antes da gente fazer alguns testes práticos, vou te explicar os sólidos de cacau. O texto explica que chocolate é o derivado de cacau misturado com outro ingrediente. Então, o derivado de cacau são os sólidos de cacau e o outro ingrediente não é. Agora fica fácil. Então, a gente tem que ter pelo menos 25% desses sólidos de cacau para ser considerado chocolate. Resumindo a definição, chocolate é o produto que é resultado da mistura de no mínimo 25% de sólidos de cacau com outros ingredientes. Vamos fazer um exemplo bem prático para a gente entender, tá legal? Então, vamos usar essa tabela que está aparecendo para você. A gente vai preencher e no final vamos saber se é chocolate ou não. O que vamos fazer agora é montar uma formulação de chocolate, mas eu vou usar dados fictícios, tá bom? Não leve em consideração a formulação. Tudo isso é para ficar mais didático. E eu já vou te dar uma dica de ouro que, se eu fosse você, anotava no caderno. Quando vamos criar uma formulação de chocolate, por exemplo, um chocolate ao leite 42% de cacau ou um chocolate intenso 84% de cacau, fica muito mais fácil se levarmos em conta 1 kg de chocolate. Eu sempre faço assim porque eu consigo manter um padrão, os cálculos ficam muito mais fáceis e você não se perde nas gramaturas, enfim. Essa dica vale ouro e eu vou falar mais disso no curso onde eu ensino a fazer o chocolate do zero, tá? Então vamos lá. Vamos criar o primeiro produto. Vai ser 1 kg. Eu não sei se é chocolate ou não. Eu vou usar 2 ingredientes. Um ingrediente é o nibs de cacau. Eu vou usar 500 gramas de nibs. E o outro ingrediente é o açúcar. Como eu disse, vai ser 1 kg de produto. Vamos utilizar 500 gramas de açúcar para dar o total de 1 kg, tá bom? Lembrando que 1 kg é igual a 1.000 gramas. Tá legal? Então, vamos analisar aqui a nossa tabela. Quanto de sólido de cacau a gente tem? 500 gramas, certo? 500 gramas é metade de 1 kg, certo? 500 gramas é a metade de 1.000 gramas. Então, temos 50% de sólidos de cacau. Se tem 50%, então é mais que o mínimo, que é 25%, certo? Então, Chocomaker, esse produto é chocolate ou não é? Sim, é chocolate. Vamos fazer outra agora. Eu vou fazer minha formulação com 200 gramas de líquor, mais 200 gramas de cacau em pó, mais 50 gramas de manteiga de cacau. E nos outros ingredientes, eu vou usar 300 gramas de castanha de caju, mais 250 gramas de xilitol. Somando todos os ingredientes, a gente tem 1 kg. Só que agora estamos usando 3 derivados de cacau. Então, temos que somar todos eles, certo? A soma deles dá 450 gramas. 450 gramas é 45% de 1 kg, certo? Então, 45% é mais que 25%. Então, é chocolate. Vamos fazer mais um? Agora vamos ter 50 gramas de nibs, mais 50 gramas de líquor, mais 50 gramas de cacau em pó, mais 100 gramas de manteiga de cacau. O que eu vou usar para adoçar esse chocolate? Eu vou usar açúcar. 300 gramas de açúcar de maçã. Eu vou usar 450 gramas de leite em pó. Esse vai ser 1 kg de chocolate ao leite. Vamos somar os sólidos de cacau. Os 4 somados dá 250 gramas. E 250 gramas é 25% de sólidos de cacau. Tem no mínimo 25%?
Então, esse produto é chocolate? Sim, claro que sim. Viu como é fácil? Agora você sabe exatamente o que é chocolate. Você percebeu que os outros ingredientes a gente nem leva em consideração. A gente só precisa saber se uma parte daquele produto tem no mínimo 25% de sólidos de cacau. Se você souber somente isso, você já sabe se é chocolate ou não. Vamos fazer outro? Agora eu vou usar 100 gramas de cacau em pó, mais 100 gramas de manteiga de cacau. De sólidos de cacau, vou usar somente isso para fazer 1 kg do meu produto. Você já consegue calcular sem os outros ingredientes? Olha aqui, Chocomake. Se eu vou fazer 1 kg e tenho 200 gramas de sólidos de cacau, 200 gramas é 20% de 1 kg, certo? Tem no mínimo 25% de cacau? Não. Então, não é chocolate. Então, não importa o que você vai colocar aqui para completar 1 quilo. Se você colocar açúcar, leite, farinha, maisena, polvilho, não importa. O importante é a porcentagem de sólidos de cacau, entendeu? Então, só para ficar mais visual para você, eu vou preencher aqui com 800 gramas de estévia. Então, não muda absolutamente nada. Vamos fazer a última para a gente ir para outra parte da aula. Minha formulação agora vai ter 200 gramas de manteiga de cacau. De sólido de cacau, vou usar só isso. Se você está prestando atenção na aula, você já sabe se é chocolate ou não. Em outros ingredientes, eu vou usar avelã e açúcar demerara. Então, vai ser 400 gramas de cada. 200 gramas é 20% de 1 quilo, certo? Esse produto tem no mínimo 25% de cacau? Não. É chocolate? Não. Ficou bem tranquilo, né? Escreve aqui nos comentários se você entendeu essa parte. Eu vou aproveitar essa tabela para te ensinar uma coisa. Olha, a primeira linha dessa tabela, a gente fez um chocolate com 50% de sólidos de cacau, certo? Então, isso é a mesma coisa que falar que esse é um chocolate 50% cacau, entendeu? Já viu alguma embalagem com a porcentagem de cacau estampada bem na frente? É isso. Um chocolate 70% cacau, por exemplo, é um chocolate que tem 70% de sólidos de cacau e 30% de outros ingredientes, tá? Então, na segunda linha da nossa tabela, a gente tem um chocolate 45% cacau. Na terceira linha, um chocolate 25% cacau. E nas duas últimas linhas, temos um produto com 20% de cacau, o que não é chocolate, tá? Fique bem claro. Eu vou deixar destacada essa última linha porque vamos usar essa informação depois. Você viu como é simples, né? Valeu a pena ficar até agora aqui nessa aula? Eu quero saber de você. Até aqui, ficou claro para você o que é chocolate? Escreve aqui para mim, eu amo chocolate. Só que agora, essa aula vai ficar melhor ainda. Voltando para a nossa resolução da Anvisa, agora vamos para o item 2.2. Vamos ler aqui? Chocolate branco é o produto obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo no mínimo 20% de sólidos totais de manteiga de cacau. O produto pode apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados. A Anvisa diz que chocolate branco é um produto, ok? Só que agora, na definição, diz que é uma mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes. Ou seja, agora não entra nibs de cacau, não entra licor de cacau e não entra cacau em pó, tá legal? Mas também tem uma condição. Essa manteiga de cacau tem que ser de, no mínimo, 20%. Então, nosso trabalho vai ficar mais fácil porque nossa tabela está reduzida. Vamos fazer nosso teste prático para entender melhor? Novamente, vamos levar em consideração uma formulação de 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas, tá legal? Então, eu tenho um produto onde vou usar 500 gramas de manteiga de cacau e 500 gramas de outro ingrediente, que nesse caso é o açúcar. 500 gramas de manteiga de cacau é 50% de 1 quilo, ou seja,
50% de 1.000 gramas. Então, tenho no mínimo 20% de manteiga de cacau? Sim. Isso é chocolate branco? Sim. Sim, Chocomake, é chocolate branco. Vamos para o próximo. Agora eu vou usar na minha formulação 100 gramas de manteiga de cacau. Vou usar 450 gramas de castanha de caju, mais 450 gramas de xilitol. Vamos analisar. 100 gramas de manteiga de cacau é 10% de 1.000 gramas, certo? Então, eu não tenho o mínimo de 20%. É chocolate branco? Não. Acho que você já pegou a manha, né? Vamos fazer o último, então. Minha formulação agora vai ter 200 gramas de manteiga de cacau, de sólidos de cacau. E outros ingredientes, eu vou usar avelã e açúcar demerara. Então, vai ser 400 gramas de cada. Então, 200 gramas é 20% de 1 quilo, certo? Esse produto tem no mínimo 20% de manteiga de cacau? Sim. É chocolate branco? Sim, é chocolate branco. Espero que você tenha entendido a definição de chocolate e a definição de chocolate branco. Você viu que não sou eu que decido o que é um ou o que é o outro. Quem decidiu isso por meio de uma resolução foi a Anvisa, certo? Existe uma polêmica no mundo do chocolate. Com certeza você já ouviu alguém perguntando se chocolate branco é chocolate. E agora é a hora que eu vou te mostrar que quando a gente entende as definições, estuda o regulamento da Anvisa, a gente percebe que essa pergunta é totalmente sem lógica. Vamos ver novamente as definições aqui. Se a Anvisa criou uma definição para chocolate e outra definição para chocolate branco, isso significa que são coisas diferentes, certo? Por que tem a definição de massa de cacau e a definição de manteiga de cacau? É porque massa de cacau é uma coisa e manteiga de cacau é outra coisa. E tem mais. Continuando em definição, a Anvisa escreve massa, parênteses, ou pasta ou líquido de cacau. Ou seja, isso sim são iguais, com a mesma definição. Porque se a Anvisa quisesse falar que chocolate branco é chocolate, eles fariam a mesma coisa. Iam escrever item 2.1, chocolate, parênteses, ou chocolate branco, é o produto obtido a partir da mistura, 3 pontinhos, Entendeu isso? Outra coisa importante. Na própria definição, a Anvisa escreveu chocolate, 2 pontos. É o produto obtido a partir da mistura. E em chocolate branco também fala, é o produto obtido a partir da mistura. Ou seja, chocolate é um produto e chocolate branco é outro produto. Falar que um é igual ao outro seria como se você falasse que queijo é igual requeijão. E não é. São dois produtos diferentes com definições diferentes. Agora lembra que eu separei uma formulação na nossa tabela? Vamos analisar ela de novo? Fizemos juntos uma formulação para identificar se esse produto era chocolate ou não. Lembra? Então, considerando 1 quilo do produto, usamos 200 gramas de manteiga, 400 gramas de avelã e 400 gramas de açúcar demerara. Esse produto tem 20% de sólidos de cacau e não atingiu o mínimo que é 25%. Portanto, não é chocolate. Mas não sei se você percebeu, usamos essa mesma formulação, tudo igualzinho, para saber se era ou não chocolate branco. E nesse caso, é sim chocolate branco, porque tem 20% de manteiga de cacau, que é o mínimo. Então, esse mesmo produto é chocolate branco, mas não é chocolate. Então, Chocomake, quem define chocolate e chocolate branco aqui no Brasil não sou eu, Grazi. Não é o confeiteiro famoso que vai no programa de TV. Não é a chocolatier que tem milhões de seguidores no Instagram. Quem faz essa definição é a Anvisa. Tá legal? Mas eu te falei que essa é uma discussão que não tem lógica e realmente não tem nenhuma.
Porque o chocolate é um produto com o seu valor no mercado e o chocolate branco é outro produto com o seu valor no mercado. Então, chocolate é chocolate e chocolate branco é chocolate branco. O chocolate branco não vai deixar de ser gostoso, ele não vai perder cacau só porque ele não é chocolate. Quando eu fiz um post sobre isso pela primeira vez no meu Instagram, nossa, recebi até xingamento. Uma menina falou que chocolate branco é chocolate porque tem chocolate no nome. Olha só que absurdo. Então, um cavalo marinho é um cavalo só porque colocaram esse nome nele? Faz sentido? Só que, até agora, só usamos o que está escrito para definir os produtos. E realmente é isso que vale, mesmo se você não gostar. Então, todo o conteúdo aqui foi extremamente técnico, só que eu, Grazi, também tenho a minha opinião e eu vou passar agora para você. A minha opinião é que essa resolução foi mal feita, não foi analisada de forma técnica para definir os produtos. Será que aqui no Brasil eles escrevem coisas sem pensar? Uma lei, um decreto? Será? Será? Pensa comigo. Se tem a definição de chocolate branco, por que não tem a definição de chocolate ao leite? Por que não tem a definição de chocolate intenso? Se no futuro a gente fizer uma mudança genética na amêndoa do cacau e ela ficar verde, vai ter uma definição de chocolate verde também? Ai, ai. Na minha opinião, deveria ter somente a definição de chocolate e pronto. O nome chocolate branco é por causa da cor, que é uma característica pelo fato da gente usar só a manteiga de cacau. Vamos novamente para aquela formulação. A gente viu que não é chocolate porque não tem 25% de sólidos de cacau, certo? Mas se a gente mudar essa formulação e adicionar 50 gramas de manteiga de cacau e depois tirar 50 gramas de açúcar demerara, adivinha o que acontece? Agora é chocolate? Claro que é, né? E sabe o que mais? A cor dele é branco. Então, definir chocolate branco só criou confusão. Se tivesse só uma definição do que é chocolate, seria muito mais fácil, muito mais simples. E para finalizar a nossa aula, que provavelmente você anotou muita coisa, eu tenho uma outra informação importante que você vai usar na hora de criar suas embalagens. Na própria resolução, a Anvisa fala sobre a designação. Vamos ler aqui para entender. Está no item 3. Os produtos devem ser designados de acordo com o item 2, definição, podendo ser acrescidos dos nomes dos ingredientes que caracterizam o produto. Podem ser utilizados denominações consagradas pelo uso, expressões relativas ao processo de obtenção, formas de apresentação, finalidade de uso e ou característica específica. Resumidamente, a Anvisa dá a possibilidade de usar nomes junto do chocolate. Por exemplo, lá está escrito que eu posso utilizar nome do ingrediente que caracteriza o produto. É por isso que você vê nas embalagens, por exemplo, chocolate com avelã, porque o ingrediente avelã é uma característica do produto, ou chocolate com pimenta. Existem também as denominações consagradas. A gente pode incluir, por exemplo, o chocolate ao leite, chocolate belga. No texto também fala de características específicas. E é por isso que vemos chocolate sem lactose, chocolate sem açúcar e etc. E olha isso, já que tem essa designação, eu poderia muito bem usar o nome chocolate branco para falar da característica do meu chocolate. Entendeu agora porque não precisava ter uma definição? Era só ter a do chocolate e pronto, estaria tudo certo. Olha só, se ficou com alguma dúvida, assiste essa aula de novo e eu quero deixar um aviso para você também. Eu sou professora e tenho que ensinar da melhor forma e do jeito certo, independente se eu acho que está errado ou se eu não gostar de alguma coisa. Mas o importante é você entender esse conteúdo e sempre consultar a fonte. E também não tem por que caçar confusão com isso, tá? Não é para você ir no Facebook da colega confeiteira, no canal da Chocolatier e falar que a pessoa não sabe ou que ela é burra, porque o importante é você saber. Na prática,
de chocolate maker, isso não vai interferir em nada. Você vai ver que vamos trabalhar com chocolate com porcentagem muito mais altas do que 20% ou 25% de cacau. Ficou alguma dúvida? Entendeu tudo? Deixa aqui nos comentários. Eu tô curiosa para saber. Manda aqui um joinha para mim, tá? Na próxima aula você vai saber os tipos de chocolates que existem e vai ficar ainda mais claro todo esse conteúdo. Te vejo na próxima aula.